Bom, e os números do coronavírus não param de subir aqui no Brasil. Só neste final de semana foram registrados mais de 800 casos. Acompanhe com Antônio Maldonado. Os números atualizados pelo Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem 11.130 casos confirmados do novo coronavírus, com 486 mortes já registradas. Na tarde de sábado, foi registrada a primeira morte pelo novo coronavírus no Amapá. Com isso, apenas Acre e Tocantins permanecem sem vítimas fatais da Covid-19. Os dados apontam que o avanço da doença está acelerado. Foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos. Depois disso, outros 2.000 casos foram confirmados em apenas 6 dias e quase 4.000 apenas entre 27 de março e 2 de abril, quando a contagem bateu os 8.000 infectados. Segundo o Ministério da Saúde, o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas podem estar na transição para uma fase de aceleração descontrolada da pandemia. A notícia boa é que depois dessa etapa vem a desaceleração. No DF, que é a unidade federativa com a maior proporção de casos em relação ao número de habitantes, o governador Ibanez Rocha acredita que, se o isolamento social for mantido, a rede pública de saúde conseguirá atender a todos os pacientes. No sábado, a Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal um documento afirmando que o governo segue sim as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o enfrentamento da pandemia. A manifestação ocorreu porque, na última quarta, o ministro Alexandre de Moraes determinou ao presidente Jair Bolsonaro que informasse ao tribunal as medidas já adotadas. Nas últimas semanas, Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deram opiniões diferentes sobre o combate ao novo coronavírus. Isso porque, enquanto Mandetta defende o isolamento, assim como orienta a OMS, o presidente tem defendido o fim do que chama de confinamento em massa e a reabertura do comércio. Mas, segundo a AGU, que é o órgão responsável por advogar em favor do Estado, o governo federal está sim seguindo as orientações da OMS, com medidas que visam garantir o isolamento social necessário para evitar a rápida disseminação do novo coronavírus. Entre os exemplos apresentados pelo órgão estão a sanção da lei aprovada pelo Congresso Nacional, que prevê o auxílio emergencial para trabalhadores informais no valor de R$ 600, a edição de decretos para definir as atividades essenciais e a edição da medida provisória que autoriza a redução de jornada e de salário por até 3 meses. De Brasília, Antônio Maldonado. Ainda Brasília, a Câmara deve votar socorro aos estados. Repórter Levi Guimarães. Uma das demandas dos governadores pode ser atendida nesta semana pela Câmara dos Deputados. O chamado Plano Mansueto permite aos estados em dificuldade financeira obter empréstimos com garantias da União. Em contrapartida, eles oferecem alternativas para equilibrar as contas, com medidas de redução de gastos, abertura de mercados e até privatizações. O projeto foi citado pelos governadores em carta enviada ao governo federal como uma das reivindicações para o momento, ao lado da recomposição das perdas na arrecadação do ICMS, a prorrogação do pagamento de precatórios e a suspensão do pagamento da dívida com a União por 12 meses. Enviado pelo governo no ano passado, o plano de socorro aos estados e municípios deve ser votado hoje ou amanhã. O relator, deputado Pedro Paulo, do DEM, incluiu pontos para facilitar a arrecadação durante a pandemia de coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que eles valham só durante o estado de calamidade pública. Que a gente possa atender os governadores e, ao mesmo tempo, a gente possa garantir, no futuro, um não prejuízo à lei de responsabilidade fiscal, também um não aumento permanente de gastos públicos, que a gente precisa tomar esse cuidado. Também nesta semana, a Câmara deve votar uma ampliação da renda emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais. Aprovada pelo Senado, a proposta estende o benefício a pelo menos 20 categorias, além de mães adolescentes e pais solteiros. Também vai ser definido um calendário para votar medidas provisórias, como a que institui o contrato de trabalho verde-amarelo. De Brasília, Levi Guimarães.